Olá, turma! Vamos para mais uma aula, de enfermagem em pediatria, nossa segunda aula. Vamos dar início à nossa aula, Enfermagem, o crescimento e o desenvolvimento da criança. O crescimento e o desenvolvimento são indicadores da saúde da criança. Por essa razão, o acompanhamento desse processo se constitui na ação e eixo da assistência à saúde da criança. As equipes de enfermagem e de saúde devem estar atentas para intervir no processo de crescimento e desenvolvimento, quando necessário, da maneira mais precoce possível. E eu digo para vocês assim, que no Brasil, o Ministério da Saúde, digamos assim, mais ou menos não, confirmando mesmo, em 1984, eles preconizou, que a atenção à infância deve se estruturar a partir do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. O crescimento e o desenvolvimento é a característica, da criança. Então, ou seja, dessa forma, a atenção à criança existe para promover o crescimento e também o desenvolvimento. Vamos para a definição. O que é crescimento? Crescimento constitui as alterações biológicas que implicam em aumento corporal da criança, manifestada pelo aumento do tamanho das células, que nós chamamos de hipertrofia, e pelo aumento do número de células, que nós chamamos de hiperplasia, e que é um quantitativo. E, digamos assim, dá-se referência por peso, estatura, através do perímetro cefálico, o perímetro torácico, alteração das frontonelas, pela dentição e também assim pela alteração na proporção corporal e também do tecido corporal. Desenvolvimento. Desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo na realização de funções cada vez mais complexas. A criança ela desenvolve controle neuromuscular, destreza e traços de caráter, funções que só podem ser medidas por meio de provas funcionais. Ou seja, quais são? Pelas habilidades motoras grossas ou finas, através do desenvolvimento da linguagem e também do desenvolvimento cognitivo e social e afetivo. Fatores que influenciam o crescimento e desenvolvimento. O crescimento é um processo biológico de multiplicação e aumento do tamanho celular, expresso pelo aumento do tamanho corporal. E, todo indivíduo, ele nasce, com um potencial genético de crescimento, que, na verdade, que poderá ou não ser atingido, dependendo das condições de vida que esteja submetido desde a concepção até a idade adulta. Então, portanto, podemos se dizer que o crescimento sofre influência. Quais são essas influências? Temos os fatores intrínseco, que ele é genético, metabólico e malformações, que muitas das vezes está correlacionada, ou seja, elas podem ser geneticamente determinadas. E temos o de fatores extrínsecos, que se destaca, a alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os cuidados gerais que essa criança vive. E, como consequência,
as condições em que ocorre o crescimento em cada momento da vida da criança. Inclui, né, o período intrauterino, né, que vai determinar as suas possibilidades de atingir ou não seu potencial máximo de crescimento, dotado também pela sua carga genética. Avaliação do crescimento. O crescimento pode ser avaliado mediante o controle de peso, estatura e perímetro cefálico, com auxílio de parâmetros de normalidade definidos através de fórmulas e das curvas de peso. Na verdade, as medidas físicas, né, elas refletem, né, a taxa de crescimento da criança e qualquer alteração no padrão das mesmas, e pode indicar alguns problemas sérios. E assim, as técnicas, ela deve ser bem rigorosa, né, os dados corretos e os registros e interpretações têm que ser exatos, porque assim, que o mais importante é que os valores devem ser a observações das tendências, né, diferenças súbitas e os graves desvios do padrão normal. Aí, logo após, eu vou colocar para vocês, né, a respeito do peso, como é que mede a criança, a estatura, através da idade, o perímetro cefálico, de acordo com a idade, né, o perímetro torácico, entra também a parte da dentição, tudo isso. E aí também, né, a importância da dentição dessa criança, qual a importância? E também a avaliação do desenvolvimento da criança. Peso. O peso é um excelente indicador das condições de saúde e da nutrição da criança. Suas variações na infância são rápidas e importantes. As maiores informações não são obtidas, porém, com o peso de um momento preciso, mas a sua evolução no tempo, que nós chamamos de curva de peso, né? Na variação entre duas passagens sucessivas. E isso inclui um método, né, de pesagem que deve ser preciso, mas que não venha oferecer dados incorretos. Porque assim, a criança, ela dobra de peso aos 5 meses e ela chega a triplicar, né, aos 12. Ou seja, ela, além do dobro, né, do dobro, que essa criança venha a ganhar peso. No primeiro ano, a criança cresce, assim, em estatura, com a cerca de 50% da estatura do nascimento. Eu deixei uma imagem para vocês, né, com balanças, né, com a balança quando nasce, aí vai crescendo. Aí aqui, tem um ganho ponderal que mensal dos 2 primeiros anos de vida. Até 3 meses, essa criança tem que pesar de 750 a 900 gramas por mês, que essa criança ela tem que ganhar, né? Tem que ter em média. De 3 a 6 meses, de 600 gramas por mês. De 5 meses a 1 ano, mensal, ela tem que ganhar, né? De 300 a 400 gramas por mês. E de 1 ano a 2, de 200 a 300 gramas por mês. Estatura. A estatura é uma medida fiel do crescimento de uma criança. Sua curva espelha a vida anterior e torna visível toda a história do crescimento. Com efeito, a desnutrição só se retrata tardiamente sobre a altura do corpo da criança. Uma lentidão no crescimento da estatura indica o começo de uma desnutrição 2 a 3 meses antes. Ao contrário do peso, né, que pode variar muito e também assim rapidamente. A estatura é uma medida estável e regular.
Mas assim, ela é um pouco difícil de medir do que o peso. Por exemplo, até a idade de 2 anos, a criança é medida deitada, né? E são necessárias 2 pessoas para tomar essa medida. A criança deve ser medida, por exemplo, uma vez ao mês ou a cada consulta de puericultura. Perímetro cefálico já é a circunferência do crânio, e a circunferência da cabeça ela aumenta rapidamente no primeiro ano de vida, a fim de se adaptar-se ao crescimento do cérebro. E essa medida permite identificar, digamos assim, alterações. E essa medida ela deve ser verificada a cada consulta ambulatorial, ou seja, mensalmente, né? Porque se há indicação de anormalidade, por exemplo, deve ser verificada diariamente quando se tem os valores normais. Aí vocês me perguntam, professora, quais são os valores normais? Eu pensei sim em colocar a tabela para vocês, mas eu vou dizer assim para vocês, depois se vocês quiserem a tabela, eu mando para vocês. No nascimento, o perímetro cefálico tem que ser de 35,0, enquanto quando ele chega a 3 meses, tá de 40,4. Esse é o normal. E assim sucessivamente. Com 5 anos, já vai estar com 50,8. Perímetro torácico. É a medida de circunferência do tórax, que é importante para detectar algumas doenças. E é bom eu enfatizar para vocês que, assim, a característica, né, dessa medida, ela consiste na mudança, na verdade, com a relação com o perímetro craniano, ou seja, as duas, né, intermediárias, que pode detectar uma doença na criança. Bom, essa é a aula, espero que vocês tenham gostado, e na próxima aula vamos falar da avaliação das crianças. Dentição. A idade média normal para o nascimento dos primeiros dentes de leite é por volta de 6 meses de idade. Um atraso pode ser considerado normal em torno de mais de 6 ou 8 meses. Pode acontecer de dentes de leite que eles irrupcionam, né? Ou seja, eles nascem antes do prazo normal, ou seja, logo após o nascimento. Aí eles são chamados de dente natal. Ou por volta de 2 a 3 meses, que é chamado de dente neonatal. E isso pode ocorrer, né? Se um caso isso ocorrer, tem que procurar imediatamente, né, um dentista, né, que é o odontopediatra, que é específico, né, em criança, para que isso ele não venha, né, atrapalhar na amamentação. Que, na verdade, a mãe, ela fica sendo muito prejudicada durante o aleitamento materno, com ferimento no bico dos seios, por exemplo. E isso, né, vem aqui fazer com que a mãe, né, venha induzir a mãe a intervir com a mamadeira, por isso que muitas mães preferem dar a mamadeira. O que não é, na verdade, adequado, né, para um bom crescimento e desenvolvimento da criança. Durante o nascimento, né, dos dentes do bebê, na verdade, podem, né, ou poderão ocorrer alguns sintomas, como coceira, né, o abaulamento da gengiva, que na verdade, com o aumento da salivação, né, pode entrar também um estado febril. E as fezes poderão ficar mais líquidas, né? Que algumas crianças, alguns bebês, né? Vêm relatando esses sintomas. E para ajudar, né? No rompimento dos dentinhos e melhorar esse desconforto, na verdade, tem que oferecer ao bebê um alimento assim mais duro e mordedores de borracha, porque na verdade vai massagear a gengiva.